maravilhosa oportunidade. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a nossa irmã Gláucia louvar ao Senhor? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico. Senhor. Amém. Vou deixar em Salmo, número 19, 16, que diz assim: do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou, e Ele me tirou das águas profundas. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.
Caminhando eu vou para Canaã. caminhando eu vou Para Canaã. caminhando eu vou Para Canaã. glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Aleluia. Saúde aos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu vou deixar para a nossa meditação Apocalipse, capítulo 3 e o versículo a partir do 7 que diz: Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Glória a Deus. Ei, glória. Esta carta foi escrita à igreja de Filadélfia. E o que falar dessas palavras? E o que dizer desta carta quando aqui a palavra diz que aquele que abre, ninguém fecha, e se fecha, ninguém abre. Vamos traduzir, vamos trazer para a salvação, vamos trazer esta porta para a porta do céu, para a entrada lá. Quando o livro da vida for aberto e houver a chamada, esta porta vai estar aberta para mim, esta porta vai estar aberta para você. Quando lemos esta palavra e quando estamos na necessidade do ser humano, nós entendemos que Deus vai abrir a porta. A porta de emprego, Ele vai, se você tem necessidade aqui na terra, sim. As portas de qualquer outra necessidade sua financeira, as portas da união na família, as portas para qualquer outro motivo que você precise, sim, o Senhor pode fazer isso. Aleluia. Glória a Deus. Mas o importante é sabermos que no juízo final as portas do céu estarão abertas. Aleluia. E que só Glória. Ele, Deus o Todo-Poderoso, tem esse poder Amém, Jesus. de Glória a abrir Deus. e Aleluia. homem nenhum pode fechar. Aleluia. De fechar e homem nenhum abrir. Lá no versículo 8 diz: Conheço as tuas obras. Que obras são essas que Deus conhece? São as obras aqui na terra, quando agora trabalhamos para Ele, com o Aleluia. coração Glória a Deus. puro, com o coração limpo, porque Ele está em busca daqueles que o buscam em espírito e em verdade. A palavra também diz que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aquele que não nega o nome do Senhor Jesus, aquele que não nega a Jesus, esse sim, tem as portas do céu abertas, lhe esperando para a salvação. Porque aqui na terra servimos a Jesus para entrar no céu. Aqui na terra servimos a Jesus para a vida eterna. Aqui na terra servimos a Jesus não para o nosso bem-estar e para a nossa comodidade. É por isso que ele diz: guardaste a minha palavra. Que palavra é essa? É a palavra verdadeira que, como missionários, tão somente saímos aí espalhando para o mundo. Que Jesus é Ele que salva. Que Deus é o Pai, Jesus é o Filho e o Espírito Santo é o Consolador. E isto é o mais importante para nós. É garantirmos que esta porta
esteja aberta para mim e para você, através de nossas obras. Então que venhamos cada dia a nos esforçar para entrar no céu. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A união está com oportunidade para louvar e o nosso evangelista vai orar pelos dízimos e ofertas. Glória. Glória a Deus. E a senhora? Aleluia. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quem precisa de oração? Fique na casa. E a senhora? Pai querido, Pai amado, justo, eterno Deus, soberano, Criador do céu e da terra. Pai, abençoa cada um que vai dizimar a tua casa, ao teu ministério, Senhor, que é cada um que está aqui, Senhor. Foi dito, Senhor, que o Senhor colocou dentro, na frente de cada um a porta aberta, Senhor. Senhor, essa porta que seja a porta de emprego, aquele que tem um desejo no coração de ajudar a obra, aquele que tem um desejo, Pai amado, e tem tudo fechado, Senhor. Essa noite eu creio que o Senhor vai abrir as portas. Que o Senhor tem a chave, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor quando abre ninguém fecha, Pai. Foi dito na tua palavra. Pai querido, abençoa, Pai, também aquela causa, Senhor, que está na justiça, Senhor, que para o homem é impossível, mas para ti, Senhor, não é impossível. Também, Senhor, aquela aposentadoria, Pai, que está demorando, Pai. Mas eu creio que essa noite o Senhor quebrou o arco do forte, aleluia, para dar vitória à tua igreja. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. A igreja diz: Amém. A união da igreja com a paz, Senhor. Amém.
isso, uma oportunidade de trazer mais uma palavra da parte do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Vamos ler do versículo ao 5 e depois vamos ler o último versículo, que é o versículo 3. Amém? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao 5 e depois o versículo 13, que é o último versículo dessa carta. Posso ler, igreja? Amém? André está procurando aqui, André. Irmã Verônica, ajuda o André, por favor. O André, ele é recém-formado, ele. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao 5, depois do versículo 13, que é o último versículo. Amém? Amém. Vou ler. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Esta é a terceira vez que vou visitá-los, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Toda questão será decidida. Já o disse anteriormente e digo de novo, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, digo aos que, no passado, pecaram, e a todos os demais, se eu for outra vez, não os pouparei, visto que vocês buscam provas de que Cristo fala em mim. Ele não é fraco quando trata com vocês. Pelo contrário, é poderoso entre vocês. Verso 4. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, pelo poder de Deus, para o bem de vocês. Verso 5. Examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Amém? Verso 13. Verso 13 diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém? Amém. Quem mais precisa de oração? Pai amado, Pai santo, Pai querido, Tu és fiel, todo-poderoso, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Perdoa os meus pecados. Essa oração que eu te faço no nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Poder sentar. Eu vi a irmã Verônica aqui falando do Apocalipse capítulo 3, falando da igreja em Filadélfia. Eu vou aqui nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo, falar da igreja em Corinto. Paulo, ele escreve essa carta no ano de 55 a 57 depois de Cristo. Ele vai se levantar em defesa do seu ministério, porque é de grande responsabilidade quando Deus entrega o ministério em mãos de alguém, não é verdade dele? Porque cuidar de gente, de pessoas, não é fácil. E essa carta aqui, Paulo, ele vai se levantar em defesa, porque ele era apóstolo e ele teve essa autoridade por Jesus Cristo, dada por Jesus Cristo. E Paulo, ele vai escrever dizendo que vai a terceira vez advertir ou repreender a igreja em Corinto. Essa carta aqui, ela foi escrita na sua terceira viagem. Paulo, ele chama a igreja de Corinto a uma reflexão, porque ele vai falar aqui dentro do contexto dos pecadores não arrependidos. Irmãos, um pecador não e outra. Os crentes em Corinto, eles questionavam
se o que Paulo estava falando tinha veracidade ou se Cristo estava com ele, irmão. Mas nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo, eu quero falar aqui que não é fácil para um homem de Deus, em que Jesus Cristo entrega um ministério para ele cuidar de pessoas. Mas eu creio que Jesus Cristo, quando entrega, meu irmão, é para a honra e a glória dele. Aleluia! Glória a Deus. E Paulo, ele percebe, porque ele vai segunda vez advertir a igreja em Corinto. E parece que o povo, irmão, não deu muita atenção não. Porque eles questionavam, julgavam a Paulo se Jesus estava com ele ou se Paulo tinha fé. Mas só que Paulo, ele foi enviado através de Jesus Cristo, aleluia, para cuidar da igreja. E eu quero aqui, irmãos, me ater ao nosso pastor. Me permita aqui, irmãos. Como é difícil ser um pastor. Como é difícil cuidar de pessoas, irmão. Porque vem um julgamento. Será que é de Deus? Será que ele está falando que é de Deus? Mas eu não estou me levantando em defesa do pastor João de forma nenhuma. Mas eu creio, a igreja crê que o pastor João é um homem de Deus. Irmão. Aleluia! Glória! Glória a Deus. Não estou, e me permita, eu costumo usar essa expressão. Eu não estou aqui com lábios bajuladores, não. Imagine você, o Senhor entrega um ministério em tuas mãos para cuidar de ovelha, mas tem ovelha, irmão, que é difícil. Julga se é Deus ou não, fica julgando. E Paulo sabia. Aí Paulo, ele foi mais, irmão, ele foi mais assim, me permita a expressão, agressivo na correção, porque foi a segunda vez. E a igreja, as ovelhas em Corinto, e nós sabemos, irmão, que a igreja em Corinto era uma igreja repleta em dons espirituais, irmão. E aí Paulo chega a repreender essa igreja. Foi diferente de Filadélfia, né? Foi diferente, irmão. Eu tenho uma porta ao qual ninguém consegue fechar, ou pode fechar. Tem pouca força, mas não negaste o meu nome. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E Paulo chama, ele vai colocar outros ingredientes aqui nessa passagem, irmão. Unidade, amor e paz, que não estavam a ver entre os irmãos. E aí Paulo, ele, com rigor, ele vai repreender os cristãos, os pecadores não arrependidos. Chama, irmão, para uma consciência. E que bom que Jesus Cristo, irmão, que o Espírito Santo. E Paulo vai dizer, olha, porque eles começaram a julgar Paulo. Aí Paulo ordena para que eles façam um autoexame deles mesmos, irmão. Porque é mais simples, é tão óbvio eu fazer um autoexame da pessoa que está do meu lado. Mas Jesus Cristo, nesta noite, Ele nos chama para fazer um autoexame de nós mesmos. Aleluia! Aleluia! É muito simples eu olhar para um irmão e fazer um autoexame dele, repreendê-lo, dizer que ele erra nisso, isso não é correto. Mas o Senhor, nesta noite, nos chama a olharmos para nós e ver o que está errado em nós, para que Cristo verdadeiramente habite em nosso ser. Glória a Deus. Porque, lembra, eu acho que a primeira carta aos Coríntios, 2 Coríntios 11, 28, que é a respeito da ceia. Examine-se o homem a si. Porque é muito fácil nós, cristãos, fazermos exames do amigo ao lado, do irmão ao lado. Mas quando nós temos a verdadeira consciência, fazemos um exame profundo, porque eles queriam saber se Cristo realmente estava com Paulo. Aleluia. E aí Paulo vai falar em conduta. Ô irmão, é tão difícil falar em conduta, irmão, porque é mais fácil eu, que tenho que fazer um autoexame de mim mesmo como cristão, e aí é mais simples eu ver
irmão, e a minha conduta, e o meu proceder, e a minha moral dentro da igreja. Dê glória nessa noite. Glória a Deus. Porque eu estou aqui aplicando a palavra do Senhor. Né? A palavra do Senhor. Paulo teria que defender o seu apostolado. E aí imagina um pastor, irmãos, tão generoso, tão gente fina. Eu me aplico ao pastor, já outros pastores por aí. Tão de coração tão enorme. Mas aí quando vai passar um corretivo, Paulo só escreveu, irmão. Só que agora, ele na segunda vez, ele estava ausente. Só que Paulo agora, na sua terceira vez, ele ia agora estar presente. Mas também veio uma palavra de encorajamento. E receba aqui nessa noite. Glória a Deus. É verdade, irmão? Glória. E Paulo chama a igreja a uma realidade, irmão. Ele vai dizer assim, ó, esta é a terceira vez que vou visitá-los, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Toda a questão será decidida. Olha, ele foi decidido a resolver a bronca, o problema, irmão. Ele não deixou para depois, não. Porque se você deixar, a coisa vai tomando, vai se avolumando. E aí você vai resolver, não pode. Agora vai ser decidido. Eu estou indo a terceira vez para decidir com vocês. Dê glória, irmão, nessa hora. No nome de Jesus. Vai ser decidida a situação. Aí ele falou, já o disse anteriormente e digo de novo, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, ele está presente a segunda vez, exatamente, terceira vez. Mas agora, estando ausente, digo, no passado pecaram e todos os demais. Se eu for outra vez, não os pouparei, visto que vocês buscam provas de que Cristo fala em mim. Eles não, ou seja, peraí, essa expressão, será que Deus é com ele? Será que Jesus é com Paulo? Aí Paulo, irmãos, ele sabendo de que os irmãos em Corinto, né, a igreja, repleta de dons espirituais, falavam em línguas. Aí Paulo diz assim, ó, Paulo percebeu que, olha, não, Cristo não está com Paulo, não. Eles estavam pesando a palavra do homem de Deus. No homem, irmão, que falou assim, ó, eu sei de um homem, se em carne não sei, se em espírito não sei, mas esse homem foi levado até o céu. Mas lá, ele viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito contar. Será que esse homem não tinha proximidade com Jesus Cristo? Aleluia. Glória. Porque às vezes você é tratado assim. Às vezes você tem, me permita, uma revelação de Deus a respeito de alguma pessoa. Aí você vai lá para a pessoa, diretamente para ela. Olha, Deus me mostrou isso, eu vi isso. E a pessoa começa a desconfiar de você, achando que você não tem intimidade com Deus, ou que Jesus Cristo é na tua vida. Mas nesta noite eu quero dizer que Jesus é na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Também que desconfiado. E sabe do histórico espiritual da pessoa, irmão. Da intimidade que ele tem com Jesus Cristo. Mas só que a palavra foi de repreensão. E nem todo mundo que aceita, não. Paulo não foi lá dizer que, olha, assim diz o Senhor, a tua vida amanhã vai dar um salto, aí vai ser glória a Deus, né? Estás passando por isso, mas amanhã, olha, Deus é na tua vida. Aí todo mundo pode escutar isso, irmão. Mas a palavra foi de repreensão aos pecadores não arrependidos. Amém, igreja? Amém. Eu vou terminar, irmão. Eu creio que o Espírito Santo que habita em nós, irmão, está falando aqui para nós, para a igreja aqui nesta noite. E aí eles estavam querendo ver se Paulo, se tinha veracidade, se a coisa era verdade, se tinha realmente assim, se era importante, se era Cristo, né? Aí ele fala, buscam que vocês buscam prova de que Cristo, a minha tradução está diferente, é comigo. Aí ele não é fraco quando trata com vocês, pelo contrário, é poderoso entre vocês. O que Paulo quis dizer nas entrelinhas, Cristo, irmão, quando foi crucificado, ele era fraco, virou ele como fraco. Mas depois, o nosso mestre, ele foi para a glória e ele ressuscitou como Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Achavam que Paulo era um fraco, irmão. Só isso. Cristo foi
crucificado sim, na carne era fraco, mas só que ele teve o seu momento de glória. Aleluia. E nosso Glória. Deus ele é todo poderoso. Paulo também quis provar como é que se diz? A divindade de Cristo. É Ele é o Deus, Ele é forte, Ele tem que estar em vocês. Ou seja, irmãos, deixa eu ler aqui rapidinho aqui. Ele fala no verso 4, porque de fato foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus para o bem de vocês. Ou seja, irmãos, é bem verdade que a minha natureza é uma natureza fraca, a sua é fraca, mas só que nós, irmãos, em Cristo Jesus, somos fortes. Aleluia. Glória. Paulo usou essa expressão, assim quando está fraco, né? Estou fraco, mas está forte. Né, irmão? Parece algo contraditório, mas é espiritualmente falando, porque às vezes a matéria não consegue, não aguenta, não suporta, mas o Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, nos faz forte. Aleluia. Receba a força nesta noite. Talvez fugindo um pouco do texto. Se você entrou aqui fraco, receba a força da parte do Espírito Santo de Deus e saia daqui renovado para a honra e a glória de Jesus Cristo. Aleluia. Irmão, essa natureza é decaída, fraca, mas o Espírito Santo que habita em nós nos faz forte. Ele fala no verso 5 para nós lermos: examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos. Irmão, o que é provar a si mesmo? Ele fala aqui no verso 5. Porque a igreja estava duvidando, colocando assim em uma balança para ver se o que Paulo estava falando, ou se Jesus era com ele, ou se Deus era com ele. Aí só que Paulo, como ele foi muito incisivo, ele fala assim: examinem-se. Ou seja, examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmo, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em você. Ou seja, Jesus Cristo está em você ou com você. Aleluia. Eu tenho que fazer um autoexame. Será que a minha conduta, o meu proceder com o meu irmão, será que Jesus está comigo? Será que o Espírito Santo habita em mim? Mas eu creio, você creia nesta noite. Jesus é com você e está com você. Aleluia. Não duvide disso. Faça um exame. Será que Cristo está comigo? Aí quando você começa a observar, observa a minha conduta. Porque como eu falei anteriormente, é muito simples eu corrigir o meu próximo, ver algo errado no meu próximo. Olha, né? E no argueiro, ele já diz, né, irmão? Né? Porque a gente é capaz de ver um cisco, que é uma coisinha pequena, né? Mas o argueiro é uma trave bem grande, né? Enorme. A gente, aí está aqui uma trave enorme, um erro enorme na minha vida, ou me perdoa na sua vida, mas eu consigo ver um erro pequenininho, irmão. Aí, ó, nesta noite, o Espírito Santo de Deus está nos examinando para que nós façamos um exame, sabe? Né? Fazer um raio-x, eu mesmo, você mesmo nesta noite. Aleluia! Glória a Deus. Eu creio que o nosso Deus está falando aqui nesta noite. Aleluia. Aí Paulo vai falar aqui no verso 6: mas espero que reconheçam que nós não fomos reprovados. Estamos orando a Deus para que vocês não façam mal algum, não para simplesmente pareça que nós fomos. Ou seja, Paulo tem aquela preocupação: olha, vocês façam um exame em vocês, porque já percebeu, quando eu faço um exame em mim mesmo, aí eu começo a me reprovar. Eu me reprovo. Não é eu mesmo. Ah não, eu estou reprovado, isso aqui não tem nada a ver não. Agora, a não ser se vocês já se sentiram, foram reprovados. Mas aí nesta noite, aleluia, no nome de Jesus Cristo, iremos fazer um exame em nós mesmos. E aí, eu quero dizer assim, ó, eu estou aprovado. Você está aprovado. Aleluia, glória. Você está aprovado. Não se reprove. Creia que Cristo habita em você, né? Que você tenha fé em Cristo Jesus. É isso que ele
Eles queriam ver em Paulo, mas aí Paulo sempre, né, irmão, era uma contra-resposta de Paulo. Porque Paulo, ele foi iluminado pelo Espírito Santo para instruir a igreja. E eu vou terminar. Aí ele fala aqui no verso 8, no verso 9, porque nos alegramos quando nós estamos fracos e vocês estão fortes. Vê que coisa interessante, irmão, já percebeu? Imagina uma pessoa ficar alegre, ela mesmo estando fraca, mas você estando forte. É porque o amor de Jesus Cristo faz com que eu reconheça, mesmo eu estando fraco, passando por luta, me gastando tudo ao contrário, mas eu fico alegre quando o irmão está forte na presença de Jesus Cristo. É verdade? E aí Paulo, olha, nós ficamos alegres, mesmo estando fracos, talvez com a matéria batida, passando por luta, mas nós nos alegramos porque estamos vendo vocês fortes na presença de Jesus Cristo. Aleluia! Quem é que está forte aqui nesta noite? Aleluia! Creio que a palavra está nos fortalecendo aqui nesta noite. Eu vou terminar agora. No verso 10 fala assim: portanto, escreva estas coisas estando ausente, para que estando presente não venha a usar, portanto, escreva estas coisas estando ausente, para que estando presente não venha a usar de rigor. Ser mais rigoroso, ser mais duro, né, irmão? Intransigente, de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me deu para edificação, não para destruição. O que é que Paulo estava dizendo? Ele, como apóstolo de Cristo, Jesus deu autoridade a ele para repreender, para edificar, mas Paulo não usou da sua autoridade apostólica. Ele foi muito humilde. Olha, para eu não ir de novo e usar de muito rigor com vocês. Mas assim, o que é que Paulo queria, o desejo dele? É que antes que eu chegasse a vocês, pela terceira vez, vocês recebessem a repreensão e mudassem de conduta, né, irmão? Aleluia! Mudassem de caráter. Olha! Né? Porque mexe com a moral. Aí depois que Paulo, né, essa palavra também de repreensão, mas uma palavra de ânimo, de alegria, porque Paulo também primava, estava falando do vínculo do amor, da paz, da unidade, é isso que ele queria. Aí no final, aí Paulo dá uma bênção que é conhecida como uma bênção trinitária, que é a bênção apostólica, irmão. Quem crê que Deus é amor aqui, irmão? Aleluia! Glória! Aí Paulo finaliza essa última carta de 2 aos Coríntios, capítulo 13. Ele vai dizer o que o presidente, é brincadeira, viu, irmão? Não sobe meu ego não, em nome de Jesus. Aqui tem um humildade também aqui. E aí Paulo, depois que ele repreende, chama a atenção da igreja, olha, vamos viver em comunhão, paz, né? Amor, harmonia, né? Que a mentira saia de vocês, que o pecador não arrependido, né? É porque era a necessidade de que o pecador não arrependido, porque nós somos pecadores sim, você sabia disso? Só que nós geramos arrependimento. Aleluia! Glória a Então Deus! nós não podemos ficar o tempo todo, né, cometendo, né, praticando aquilo. Aí vou fechar agora. Aí Paulo diz aqui no verso 13. Aleluia! Aí ele fala depois que ele repreende, né, chama para uma conversa, para uma real, aí dá aquela palavra de ânimo, aí ele fala assim: dê glória nessa noite. Aleluia! Eu vou parar com esse jargão, mas tudo bem. É para quebrar um pouco o silêncio, né? Mas você está entendendo a palavra de glória. Porque a palavra de Jesus Cristo não é não. Ele vai falar aqui, ó. A graça do Senhor Jesus Cristo. A graça é aquele amor imerecido, o amor, o favor imerecido, que eu não merecia que ele morresse na cruz, mas ele morreu na cruz para nos salvar. É esse amor imerecido que eu não mereço. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. Fique sabendo que Deus lhe ama. Aleluia! Deus lhe ama. Aleluia! Aí ele fala assim, ó, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. Ele fala, vai falar em comunhão. E a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, e todos dizem Amém! a graça, né, irmão?
esse amor imerecedor que eu não mereço, mas o amor de Deus que está aqui conosco, aqui na igreja. Aí ele fala, e há comunhão. Comunhão é aquilo que é comum a todos. Se é comum ao irmão Maico, é comum a mim também, entendeu, irmão? Então que o Senhor Jesus Cristo, nesta noite, nos ajude a fazermos um autoexame de nós mesmos. Amém? Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Que o Senhor Jesus Cristo permaneça abençoado. Amém? Amém. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com essa era, por isso espera Em desespera. Cada igreja com a paz do Senhor. Amém. Damos graças a Deus por esta noite maravilhosa. Ela está aqui no culto. Meus amigos visitando. A nossa irmã Zefinha, a nossa irmã e a nossa